Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar um pouco da placa de vídeo que deu vida aos jogos do mundo todo, várias imagens com efeito realista. NVIDIA, a empresa que criou o futuro. No início da década de 1990, o mundo dos computadores pessoais estava mudando rapidamente. Os gráficos ainda eram simples, o 3D engatinhava, e ninguém imaginava que um dia máquinas poderiam aprender, criar e enxergar o mundo como nós. Mas 3 engenheiros enxergaram esse futuro antes de todos. Seus nomes: Jensen Huang, Chris Malachowski e Curtis Priem. Em 1993, eles fundaram uma pequena empresa na Califórnia com uma ideia ousada: transformar a maneira como os computadores processam imagens. Nascia ali a NVIDIA. O nome, derivado do latim invidia, inveja, refletia a ambição de criar algo que todos desejariam. No começo, porém, não havia glamour. A empresa era apenas uma startup em um escritório modesto, com poucos funcionários e grandes sonhos. Seu primeiro produto, o NV1, lançado em 1995, prometia integrar gráficos, som e até funções de controle em um único chip. Era uma ideia à frente do tempo, mas que acabou falhando. O NV1 usava uma tecnologia de renderização diferente do padrão adotado pela Microsoft e pelo Direct 3D, o que o tornou incompatível com a maioria dos jogos. O fracasso quase levou a jovem NVIDIA à falência. Mas Jensen Huang, conhecido por sua determinação quase teimosa, não desistiu. Ele acreditava que era possível recomeçar. E foi exatamente o que fez. Em 1997, a empresa lançou o Riva 128, um chip gráfico que seguia os novos padrões e entregava um desempenho impressionante para a época. O sucesso foi imediato. Pela primeira vez, a NVIDIA chamava atenção no competitivo mercado de placas gráficas, dominado até então por gigantes como 3DFX, S3 e Matrox. O Riva deu à NVIDIA a confiança que ela precisava para ousar ainda mais. 2 anos depois, em 1999, a empresa lançou um produto que mudaria o mundo da computação para sempre: a GeForce 256. Jensen Huang apresentou-a como a primeira GPU do mundo. Graphics Processing Unit. A diferença era clara. Até então, as placas de vídeo dependiam do processador principal do computador para executar cálculos complexos. A GeForce 256 assumia essa função, liberando a CPU e revolucionando a forma como os gráficos eram processados. A partir dali, a NVIDIA deixou de ser uma promessa e se tornou uma potência. Em pouco tempo, ultrapassou suas rivais e comprou a 3DFX, sua principal concorrente. O termo GPU entrou oficialmente no vocabulário da tecnologia. A NVIDIA havia criado um novo padrão e estabelecido o ritmo da inovação. No início dos anos 2000, a empresa ampliou sua atuação. A Microsoft a escolheu para desenvolver o chip gráfico do primeiro Xbox, lançado em 2001. Essa parceria levou a NVIDIA a novos públicos e consolidou seu nome fora do mundo dos PCs. Enquanto isso, suas novas placas GeForce se tornavam sinônimo de desempenho entre gamers e profissionais. Mas Jensen Huang tinha uma visão muito mais ampla. Ele acreditava que as GPUs poderiam ir além dos gráficos, que o verdadeiro poder delas estava em sua capacidade de realizar milhões de cálculos simultaneamente. Enquanto as CPUs executavam tarefas de forma sequencial, as GPUs trabalhavam em paralelo, abrindo um novo horizonte para a computação. Foi assim que, em 2006, a NVIDIA lançou o CUDA, Compute Unified Device Architecture. Era um ambiente de programação que permitia usar GPUs para tarefas científicas, de engenharia e até de inteligência artificial. Essa ideia simples, mas poderosa, mudou o destino da empresa. Pesquisadores do mundo inteiro passaram a usar GPUs NVIDIA em simulações físicas, modelagem molecular, pesquisas genéticas e cálculos complexos.
Pela primeira vez, uma tecnologia criada para jogos estava ajudando a impulsionar a ciência. Enquanto o público via as novas GeForce ganharem poder a cada ano, o que realmente estava acontecendo nos bastidores era uma revolução silenciosa. A Nvidia estava se tornando uma empresa de computação acelerada, e não apenas de gráficos. O CUDA havia aberto uma porta que não se fecharia mais. Poucos anos depois, essa porta revelou algo ainda mais grandioso. Em 2012, uma equipe da Universidade de Toronto, liderada por Geoffrey Hinton, usou GPUs NVIDIA para treinar uma rede neural chamada AlexNet. O resultado foi surpreendente. O modelo superou todos os outros sistemas de reconhecimento de imagem e inaugurou a era do Deep Learning. Esse momento histórico mudou para sempre a história da inteligência artificial e colocou a NVIDIA no centro dela. Jensen Huang percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Ele sabia que as GPUs seriam a base do aprendizado de máquina. E mais uma vez, a NVIDIA se reinventou. A empresa passou a investir pesadamente em data centers, plataformas para treinamento de IA e supercomputadores especializados. Nascia a linha DGX, usada em universidades e laboratórios do mundo todo. A partir dali, a NVIDIA não vendia mais apenas hardware, vendia inteligência. As inovações vieram em sequência. Em 2016, a arquitetura Pascal trouxe ganhos massivos de desempenho. No mesmo período, a NVIDIA apresentou a plataforma Drive PX, projetada para veículos autônomos. Carros de empresas como Tesla, Audi e Volvo começaram a usar chips NVIDIA para enxergar o ambiente e tomar decisões. A visão original da empresa, fazer máquinas que vissem o mundo, estava finalmente se tornando realidade. Em 2018, a NVIDIA lançou a arquitetura Turing, introduzindo o Ray Tracing em tempo real. Pela primeira vez, a iluminação, as sombras e os reflexos dos jogos eram simulados com realismo físico. O salto visual foi tão grande que mudou a percepção de realismo no entretenimento digital. O que antes era apenas ficção científica estava agora nas mãos de qualquer jogador. Mas o destino ainda reservava algo maior. Em 2020, o mundo entrou na era da inteligência artificial generativa. Modelos como o GPT, DALL-E e Stable Diffusion exigiam uma capacidade de processamento gigantesca. E foi aí que a NVIDIA se tornou absolutamente indispensável. As GPUs da empresa, especialmente as séries A100 e H100, passaram a alimentar os maiores data centers do planeta. Cada avanço da IA, cada novo modelo treinado, cada chatbot e gerador de imagem dependia de hardware NVIDIA. A empresa que começou com um chip para jogos agora era o coração do mundo digital. O crescimento foi meteórico. As ações da NVIDIA dispararam, o valor de mercado ultrapassou os 3 trilhões de dólares e Jensen Huang se tornou um dos líderes mais admirados e visionários da história da tecnologia. Sempre com sua jaqueta de couro icônica, ele transformou suas apresentações na conferência GTC em verdadeiros espetáculos. Um misto de ciência, narrativa e inspiração. A NVIDIA continuou expandindo suas fronteiras. Criou o Omniverse, uma plataforma que conecta mundos virtuais para design, simulação e IA. Suas novas arquiteturas, como Hopper e Blackwell, tornaram-se o padrão ouro da computação de alto desempenho. E suas GPUs não estão apenas em servidores. Estão em carros autônomos, em laboratórios de pesquisa, em robôs industriais e até em hospitais, ajudando a acelerar diagnósticos e descobertas médicas. Hoje, em 2025, a NVIDIA não é apenas uma empresa. É o cérebro da era da inteligência artificial. Suas tecnologias estão em praticamente tudo que usamos, dos jogos que nos divertem às máquinas que nos ajudam a curar doenças. Cada avanço em IA, cada passo rumo ao futuro, carrega em algum nível o trabalho de décadas da NVIDIA.
De um pequeno escritório em 1993 à liderança global da computação moderna, a jornada da NVIDIA é uma das histórias mais impressionantes da tecnologia. Uma trajetória marcada por risco, visão e coragem. Jensen Huang e sua equipe provaram que inovação não nasce apenas de sucesso, mas principalmente da persistência diante do fracasso. A NVIDIA começou tentando criar melhores gráficos. Hoje, cria melhores inteligências. E talvez, quando olharmos para o futuro, para carros que dirigem sozinhos, robôs que aprendem e programas que criam arte, veremos que, em algum lugar, há um chip verde da NVIDIA impulsionando tudo isso. A história da NVIDIA é, acima de tudo, a história da imaginação humana. A prova de que uma ideia, nascida em um pequeno escritório há mais de 30 anos, pode mudar não apenas uma indústria, mas o próprio rumo da humanidade. Porque quando a tecnologia encontra a visão certa, ela não apenas cria o futuro, ela o define.